Bom dia, Cris. Bom dia, amigos da Noroeste FM. Bom, a semana que passou ofereceu um farto conjunto de acontecimentos a serem analisados. Mas na minha coluna dessa semana, eu gostaria de concentrar a análise em duas questões. A primeira é ainda analisar as consequências do baixo crescimento do PIB, e a outra é relacionar esse baixo crescimento com as consequências da pandemia do coronavírus no Brasil. E para isso eu volto a repetir uma frase da semana passada: a economia esclarece a política. Como foi largamente noticiado, na semana passada as bolsas de valores em todo o mundo enfrentaram grande turbulência, inclusive no Brasil. E aí o nosso ouvinte pode se perguntar, né? E eu com isso? Acontece que essa turbulência na Bolsa Brasileira ocorre num contexto em que o PIB brasileiro teve um crescimento muito baixo no ano passado, de 1,1%. E isso depois de os governos, desde 2015, terem feito tudo o que diziam que tinha de ser feito para fazer a economia crescer, principalmente as reformas trabalhistas e da Previdência. Para a gente entender as consequências políticas de tudo isso, eu quero aqui voltar a uma questão que já trabalhei na semana passada. A de que em países capitalistas como o nosso, a sociedade funciona para atender um objetivo: produzir lucros para os donos do capital. E para isso o Estado vai agir através de um conjunto de políticas que possam garantir que a atividade econômica produza esses lucros para os empresários. Mas essa política não garante que todos os capitalistas lucrem de maneira igual. Sempre haverá um grupo de empresários ligados a certas formas de atividade econômica que vai lucrar mais do que os outros. No caso brasileiro, desde a década de 90 até hoje, o capital financeiro é quem tem dado as cartas na política brasileira. Ele é quem determina cada vez mais o conjunto da política econômica do nosso Estado. E como isso afeta a nossa vida? É preciso entender que esse setor financeiro funciona, entre outras formas, negociando títulos ou ações de grandes empresas ou títulos do Tesouro Nacional. No caso das empresas, elas lançam ações à Bolsa de Valores. Essas ações são compradas por investidores que esperam, após um determinado prazo, ver essas ações serem valorizadas. Mas as empresas que lançam essas ações precisam ser rentáveis, né? E como é que elas conseguem isso? De várias formas, mas principalmente aumentando a exploração dos seus trabalhadores e cortando custos que ela julga como desnecessários. Assim elas rebaixam salários, terceirizam a produção, investem menos em medidas de segurança e etc. Não é por acaso que nos últimos anos o Congresso aprovou um conjunto de mudanças que justamente suprimiu direitos dos trabalhadores com a reforma trabalhista. No caso dos títulos da dívida pública, esse capital financeiro exige que os gastos da União sejam cortados para garantir a remuneração desses títulos. Por isso foi feita a reforma da Previdência e aprovada a Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos. Outra forma desse capital financeiro se expandir é a de transformar tudo em ativo financeiro negociável. E como isso funciona? Existem bancos e agências de investimento que captam o dinheiro de pessoas físicas e jurídicas, oferecendo possibilidades de novos investimentos que passam a funcionar sob essa lógica da rentabilidade. São os casos da saúde e educação, por exemplo, o que explica porque hoje está na moda setores do empresariado pedir a privatização desses serviços. É para que eles se tornem objeto de especulação financeira. Os governos diziam que o país precisava fazer reformas para crescer, mas o que vimos foi um crescimento pífio e um aprofundamento da exploração dos trabalhadores. O mercado de trabalho no Brasil foi praticamente destruído, atingindo, consequentemente, o poder de consumo dos trabalhadores. Vejamos alguns números. Em 2019, a massa da renda real caiu 0,2% e o rendimento médio dos salários caiu 1%. Enquanto isso, atentem bem para os dados, o lucro de 306 empresas brasileiras com títulos negociados na Bolsa de Valores cresceu 73% no segundo trimestre de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018. E qual é a resposta oferecida por Bolsonaro e Paulo Guedes diante do baixo crescimento do PIB? É continuar aplicando as mesmas medidas de favorecimento dessa lógica financeirizada. Só que essa fórmula vai levar a um colapso da economia brasileira. A fuga de dólares neste ano do país é o sintoma de que essa política é um fracasso. E isso tem outro risco. Como o parque industrial brasileiro foi desmontado, dependemos cada vez mais da importação de muitos insumos. Com as reservas de dólares caindo por causa da fuga de capitais que não confiam na economia brasileira, poderemos ficar sem dólares para importar esses insumos. E aí o colapso pode estar dado.
Para ajudar a situação a ficar ainda mais caótica, aí agora temos essa pandemia de coronavírus que chegou ao Brasil e pode infectar centenas de milhares de pessoas. Como vimos, para remunerar aqueles que têm títulos do Tesouro Nacional, o investimento público foi capotado. No caso da saúde pública, sentimos isso na falta de uma boa rede de atendimento primário e em hospitais e prontos-socorros sempre lotados. A pandemia do coronavírus pode agravar esse quadro, apesar do esforço dos profissionais da saúde pública brasileira. O que teremos de fazer numa situação dessa e com um vírus tão agressivo circulando? Investir maciçamente em saúde pública. E o que faz o Bolsonaro? Mantém o corte nos investimentos e não dá crédito às evidências cada dia mais claras das graves consequências dessa doença se espalhar. Então, ouvintes, eu acho que está ficando cada vez mais claro que estamos enfrentando no Brasil uma situação limite, estamos chegando a uma situação limite. A política desse capital financeiro é de terra arrasada, é de usar o discurso de liberalização da economia para saquear e pilhar a riqueza e o patrimônio nacional. Nós, o povo, precisamos dar um basta nessa política e precisamos resgatar, acima de tudo, a soberania do Brasil. Do contrário, o que veremos é o nosso país simplesmente se afundar em uma situação de caos permanente. Então não nos resta outra saída a não sermos à luta. Uma boa semana a todos.